Tô meio sumido aí do YouTube, né? Parei um pouquinho com as lives, parei um pouquinho até de postar vídeo. Tô empenhado lá com o pessoal que tá fazendo o treinamento EAD, que agora as aulas práticas são ao vivo, né? Então, sábado passado foi a primeira aula ao vivo e vão ser mais três, perdão, né? São 4 no total, uma já foi, e serão mais 3 sábados, né? Aí, depois eu volto aí com as lives, vou tentar colocar mais vídeo também. Ontem eu fiz um diagnóstico, né? E eu guardei as imagens, guardei uns videozinhos, só para vocês verem o que era, né? Como foi feito o diagnóstico. E para vocês terem uma ideia também, muita gente me pergunta, né? Como que eu envio para o cliente, né? Então eu fiz esse vídeo mostrando o diagnóstico, mostrando o defeito, e para vocês terem uma ideia também de como eu envio para o cliente, né? Tudo isso passo a passo para o cliente também entender, né? Normalmente o cliente é leigo, esse cliente, no caso não, né? Ele tem uma oficina, a maioria dos meus clientes é o pessoal que tem oficina, né? Dificilmente eu trabalho para o cliente final, mas vamos entender aí, vamos ver o que aconteceu. Então, primeira coisa, que carro que era, né? Era uma EcoSport, essa EcoSport ano 2013, né? Modelo 2014, aquele motor 1.6, 16 válvulas, né? E esse carro já vem com problema já faz um tempo. O filho desse cliente, que é dono da oficina, tem uma agência de carro. E ele vendeu este carro para uma senhora. E esse carro começou a dar problema. Olha, o filho dele veio aqui contar a história para mim, falou que tá um problema isso aí, a senhora com toda a razão tá bem descontente, bem desgostosa do carro, quer desfazer o negócio, quer devolver o carro, ele tá alugando carro para ela, né? Disponibilizou um carro alugado para ela enquanto resolve aí. E esse carro vinha com problema, ele estava soprando ali no respiro de óleo, trocaram o anti-chama, depois tiraram o cabeçote, aí trocaram o anel, aí depois não deu certo, enfim, para encurtar a história, acabaram né, fazendo esse motor completo, tá? Fizeram esse motor completo. Ficou bom um certo tempo, né? E devolveram o carro para essa senhora. Depois de um tempinho, o carro esquenta, começa a falhar, começa a soprar de novo ali na tampa de válvula, ali no respiro, né? Aí tá essa história, traz o carro, devolve o carro, e eles não sabem mais o que fazer, e trouxeram para mim, para eu fazer o diagnóstico aí. Estão de cabeça quente, falou, olha, Chaz, eu não sei mais o que fazer. Vê se você resolve, dá uma luz aí pra gente. Beleza, parabéns, trouxe no lugar mais certo que você poderia ter trazido. Então, comecei o diagnóstico, né? Aquela história de sempre, a entrevista com o cliente, né? Para entender o que está acontecendo, qual é o problema do carro, em que situações isso acontece, aquela coisa toda. Aí depois scanner, teste de bateria, normalmente eu faço o teste de bateria antes, tá? Mas meio que tanto faz. E por fim, aí eu vou entrar com osciloscópio, transdutores, multímetro, megômetro, lâmpada de teste, aquela de 21 watts, se precisar, né? Nem sempre eu uso todas as ferramentas, né? Cada caso é um caso, que nem eu falo pro pessoal. Quem dá o diagnóstico sempre somos nós, né? Ferramenta não dá diagnóstico. Cabe a nós, mecânicos, saber qual ferramenta usar, né? Em que momento usar. Bom, primeira coisa, depois de tudo isso que eu falei, vamos fazer a compressão relativa, a famosa CR. Então, aqui está o resultado, né? Então, aqui é a ignição do primeiro cilindro, né? E eu marquei ali acima um cilindro ali com baixa compressão. Peguei como referência o cilindro 1, na CR, a onda acima é do próprio cilindro que eu peguei como referência a ignição. Então ali a gente já vê um problema de compressão no primeiro cilindro.
Ah, Chess, mas as outras ondas também estão estranhas. Sim, normalmente quando eu tenho um cilindro com uma compressão ali mais baixa, acaba mexendo na onda toda, né? Mas normalmente consertou no caso não quer dizer que seja o cilindro 1, né? Consertou aquele cilindro com um problema ali de compressão, normalmente acerta todas essas ondas aí, né? Consertou todo mundo em relação às ondas, obviamente, que eu estou falando, né? Beleza, então ali já identifiquei um problema de compressão no primeiro cilindro, né? Pode ser que o primeiro cilindro esteja... os outros cilindros, vamos dizer, aquele em seguida esteja ruim e os outros bem pior, né? Isso eu já falei em outros momentos, em outros vídeos, nas lives. Mas ali eu tenho um problema mais grave, vamos dizer assim, no primeiro cilindro. Até então não sei se é só ele, se são mais, mas vamos dar continuidade. Como este carro, quando esquenta, começa a falhar e soprar ali no respiro de óleo, entrei com o transdutor ali no cárter, né? Que a gente fala, o TVC, transdutor de vácuo no cárter. Pode ser ali no respiro de óleo, na vareta, onde vai a vareta, né? Tanto faz. Eu preciso ver o que está acontecendo lá no cárter. Feito isso, tá aqui a imagem, ó. De novo, estou aqui como referência o primeiro cilindro, né? E tá aí problema ali, né, de passagem de compressão excessiva justamente no primeiro cilindro. A gente vê que a coisa está afunilando ali para o primeiro cilindro. Então a gente vê nitidamente que eu tenho um problema aí, né? Essa onda está bem diferente das outras no primeiro cilindro. Aí, repito, estou vendo o que está acontecendo lá no cárter. Beleza, só com essas imagens já me direcionou, já vi que tem um problema, né? Então vamos continuar o diagnóstico. O que eu fiz agora? Entrei com o medidor de compressão, né? Então tá aí. Esta primeira imagem já é do primeiro cilindro. E está com uma compressão aí de 80 PSI, super baixo, tá? Esse motor, se eu não me engano, é de 200 e... Eu vi, até enviei para o cliente os dados técnicos, é de 217 a 200 e alguma coisa lá, né? O mínimo e máximo. Bom, o primeiro cilindro já está aí, já está baixo a compressão. Vocês vão ver em relação aos outros aí. Como é que está o segundo cilindro? Ó? Esse já está com 150 PSI, que pela minha literatura também está baixo, tá? O mínimo seria ali 217 PSI, se eu não me engano. Mas a gente já viu que tem problema, né? Então o primeiro cilindro já está com 80, esse já está com 150, né? PSI, que é o segundo cilindro. Vamos ver o terceiro, 145 PSI. E o quarto, 155 PSI. Então meu maior problema está ali no primeiro cilindro. Vou colocar agora um videozinho, pessoal, que aí eu enviei para o cliente. O que eu fiz agora? O que eu vou mostrar para vocês? O teste de vazão de cilindro. Ah, Chess, de novo eu vou falar isso. Mas se você usa as ferramentas analógicas, para que usar os transdutores, né, osciloscópio, enfim? Vou falar novamente o que eu respondo quando me perguntam isso. Eu só uso as ferramentas analógicas em alguns casos, tá? Às vezes mais até para mostrar para o cliente, que muita gente não acredita nas imagens, né? O cara não acredita em transdutor, mas às vezes até para mim, para eu me aprofundar realmente no diagnóstico. Mas eu repito, eu só vou usar as ferramentas analógicas em alguns casos, mas por quê? Porque eu já sei que tem defeito e já sei até onde está o defeito, tá? Então, nesses casos eu uso em algumas ocasiões, mas eu não vou usar se eu já vi, por exemplo, que está tudo bom, né? Essa é a vantagem aí do osciloscópio, dos transdutores, né? A gente faz os testes bem rápidos. Tá tudo bom? Toca o barco, né? Ah, já vi que tem problema? Vamos aprofundar, né? Então, beleza. Então agora eu vou pôr um videozinho do teste de vazão de cilindros que eu enviei para o cliente, tá?
Então agora eu estou fazendo o teste ali de vazão de cilindro, né? No primeiro cilindro. Então vamos ver se vai dar para perceber no vídeo aqui, ó. Vou tampar com o dedo aqui o respiro, ó. Tá injetando ar lá. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas está formando bastante pressão ali no cárter, confirmando as imagens ali, né, do transdutor. Então tá aí, né, pessoal? Então o teste de vazão de cilindro, confirmando as imagens, justamente no primeiro cilindro, tá ali jogando com pressão, né, excessiva, pressão no caso, ou compressão também, tanto faz, sei lá, pro cárter, né? Aí agora, o que que eu fiz? Também para enviar para o cliente. Fica um negócio bem bacana, né? Fica um negócio ali que o cliente realmente mostra bastante confiança, né? No diagnóstico, né? Mesmo ele sendo um leigo, no caso, esse cliente não, né? Ele é dono de oficina, mas se ele quiser também, de repente, passar para o cliente dele, no caso é o filho dele, aí... Mas enfim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Fica bem confiável, né? Transmite bastante clareza aí pro leigo, caso ele for do diagnóstico aí, o passo a passo, né? Então agora o que que eu fiz? Eu entrei com a microcâmera lá no primeiro cilindro, vamos assistir. Então agora, estou entrando aí com a microcâmera, né? Ali no cilindro 1. A gente percebe ali alguns riscos, não no perímetro todo ali do cilindro, né? Não é na circunferência toda dele, mas em algumas partes aí do cilindro tem bastante risco. Tá bem estranho. Tem uma hora que até parece que tem um tipo de rachadura, mas acredito que não seja. Tem uma parte que tá boa, a gente vê o brunimento. Agora entra aquela parte aí, ó, tá bem estranho. Tá bem estranho aí a parte interna do cilindro aí. Essa parte aí que eu falei. Parece que tem ali como se fosse uma rachadura, mas acredito que não seja. Então tem parte aí que tá boa, a gente vê o brunimento bem bacana, mas tem parte aí que a gente percebe que tem problema aí, né? Tá bem estranho ali, justamente no cilindro 1, né? Onde as imagens ali, a compressão, enfim, todos os testes direcionaram aí para esse cilindro. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Então, matei a cobra e mostrei a cobra morta, né? E o que que eu percebo, pessoal? Muita gente, muitos mecânicos, né? Eles cometem um grande erro. Vários grandes erros, né? Vamos dizer assim. Primeiro, não seguir um passo a passo no diagnóstico, né? Não tem um começo, meio e fim. Não começa pelo basicão. Segunda coisa, o cara acha, eu fiz um motor. Motor não é. Ele confia no serviço do outro, né? Motor não é. Terceiro erro, o pessoal monta as coisas, pessoal. Manda as peças para retífica, do jeito que vem, o cara taca as peças lá dentro e monta. Pessoal, tem que medir tudo. Tudo. Na época que eu fazia motor, isso há muitos anos atrás, depois desisti, tá? Eu vi que, pelo menos para mim, tá? Para mim, motor não valia a pena eu fazer. Dava pouco dinheiro e muita dor de cabeça. Principalmente para mim, por quê? Porque eu media tudo. Até rugosímetro eu tinha. Para quem não sabe, para a gente medir ali o brunimento, se está dentro do especificado. Então usava súbito, micrômetro, eu media tudo. E era uma dor de cabeça, porque eu pegava as peças da retífica, normalmente eu voltava lá mais umas 3 vezes. Né? Isso porque a retífica já sabia que eu era um cara chato, ou exigente, vai, como queiram falar aí. Então eu media e falava, isso aqui tá fora. Voltava lá para a retífica. Acertava uma coisa, a outra não, voltava lá de novo. Enfim, eu ia umas 3 vezes na retífica. Jogo de bronzina, comprava uns 2, 3, porque media. Tava fora, aí não podia devolver, aquela história toda, para não arrumar confusão também jogava no lixo.
comprava outra. E na hora de cobrar, o cliente não dava valor. Nossa, Chess, mas ficou caro, né? Fui ver ali em outro lugar, pô, bem mais barato. Por quê? Porque o cliente não dá valor a isso, né? Não dá valor. Só que eu demorava 3, 4 vezes mais tempo, né? Para montar o motor do jeito que eu montava. Aí uma vez eu me enchi o saco, falei, quer saber de uma coisa? Ninguém dá valor, não vou fazer mais motor, para mim pelo menos não vale a pena. Pouco dinheiro, muita exceção de saco. Vendi todas as minhas ferramentas lá de medição, acho que sobrou um micrômetro que eu tenho, paquímetro, né? Essas coisas eu tenho, relógio comparador, enfim. Mas súbito, vendi tudo. E parei de fazer motor, não faço mais. Nem que me pague 10 vezes mais, não quero mais saber. Então, pessoal, não cometam esses erros, né? Primeiro, deixar de lado. Ah, não, fiz o cabeçote. Lembram do vídeo lá que eu fiz há um tempo atrás? Daquele senhorzinho que tinha feito cabeçote, fazia 3 meses ele não conseguia entregar o carro, e o problema estava numa válvula de admissão, se eu não me engano, que também era no primeiro cilindro, se eu não me engano também. Por quê? Na cabeça dele, fiz o cabeçote, tá tudo bom, o cabeçote não é. Então não confia no serviço dos outros, pessoal. Não é porque você mandou as peças para retífica, do jeito que veio, o pessoal monta. Do jeito que veio as bronzinas, o pessoal monta. Pistão, anel, o cara monta, sem medir nada. Isso nos motores antigos já era um problema. Agora, nos motores atuais que eu digo já faz um tempo, pessoal, mudou totalmente. As tolerâncias são mínimas, mínimas, mínimas. Você não pode montar as coisas sem medir, né? Jamais. E outra coisa, também não confiar. Fiz o motor não é. Não é assim, gente, né? Existe um começo, meio e fim no diagnóstico. Senão, você vai quebrar a cara, como eu vejo muita gente quebrando a cara. Não sabe mais o que fazer, o cara fica perdido. Né? Os caras chegam aqui, Chess, eu não sei mais o que fazer. 99% das vezes, eu mato ali, eu resolvo o problema naqueles primeiros testes, no basicão, né? Por quê? Porque eu tenho um começo, meio e fim, né? E é tudo isso também que a gente passa aí nos treinamentos. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima e fiquem com Deus!